sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador, e ao lado de Carla Buquerque, diretor de investigação criminal. Eu converso agora com o Dr. Christian Costa sobre surtos psicóticos. Doutor, o que são surtos psicóticos? Dentro do grupo de transtornos mentais, nós temos os transtornos esquizofrênicos e psicóticos. O surto é uma cisão, é uma dissociação da realidade, é uma separação. Quando eu digo um quadro dissociativo, eu estou dizendo que nós temos um movimento com a realidade. Por exemplo, nós temos a sensopercepção, que é a audição, visão, olfato, tato. Nós temos os sentidos. A alteração desses sentidos são caracterizados como alucinações. Então, por exemplo, se agora uma banda toca aqui perto da gente, nós vamos ouvir, tanto eu quanto você. Mas eu posso ouvir uma banda sozinho, né? Eu posso ouvir gritos. Então, nós dois, se alguém gritar aqui dentro, vamos ouvir um grito. Mas eu posso ouvir esse grito sozinho. Então, essa alteração neurológica, neuropsiquiátrica da sensopercepção caracteriza a alucinação. Junto com a alucinação, aquilo que em esquizofrenia se chama de sintomas positivos, nós temos os delírios, que é uma alteração da forma de pensar e refletir a realidade. Então imagina que eu tenho um delírio no meu pensamento, que é uma função cognitiva específica, a sensopercepção é outra. Isso parece confuso, mas é basicamente assim. Imagina que o cérebro está muito acelerado, acelera tudo e desorganiza a minha percepção, meu pensamento, tudo fica bagunçado. Então, eu não consigo pensar na ordem certa, interpretar a realidade do momento certo. Eu começo a ouvir coisas que não estavam ali, mas que estão guardadas ali na minha memória, associadas à voz de alguma pessoa. É uma desorganização, literalmente uma bagunça interna. Essa bagunça interna se chama de surto, essa cisão com a realidade. A realidade, eu estou consciente aqui, estou te vendo, eu estou te ouvindo, as pessoas que estão no estúdio, eu estou vendo essa TV, eu estou consciente do ambiente que eu estou psiquicamente consciente, que a gente chama de auto e halo psíquico. Quando eu perco essa realidade internamente, senso perceptiva e no meu pensamento, eu desorganizo a minha orientação aonde eu estou, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. O que causa um surto, essa cisão, essa dissociação? Primeiro, as doenças pré-existentes, como a própria esquizofrenia, ou como transtornos psicóticos breves, ou também transtornos delirantes, podem causar isso. Estressores específicos, o dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, nós temos uma série de desafios no dia. Então, se manter equilibrado durante o dia, frente às frustrações do dia, exige uma energia psíquica, uma percepção consciente da realidade. Como eu vou gerir o meu dia. Então, esse gerenciamento do dia, eu preciso de funções cognitivas adaptadas, perceptivas, em comunhão. Essas funções cognitivas têm que estar em comunhão. Na hora que eu tenho essa desorganização frente a estressores, frente a problemas, frente a frustrações, eu posso ter reações de raiva. Mas a reação de raiva é uma reação normal, é uma reação emocional. A raiva é uma emoção. Sendo uma emoção, ela tem uma resposta neurológica a partir de um estímulo ambiental. No momento que essa raiva vai para um platô 2, eu posso ter ali um transtorno explosivo intermitente. Então, eu reajo impulsivamente, com muita agressividade, frente a um motivador específico. Só uma coisa, o surto depois vem a explosão, é isso? Ou eles são não, paralelos? A primeira raiva. Tá. Eu estou começando lá de baixo. Tá. A raiva que todos nós temos no dia a dia. Alguma pessoa fala diferente contigo, te irrita, você já chega no trabalho irritado por algum motivo e já desconta no outro, ou quando chega em casa já desconta porque teve raiva no trabalho, ou porque brigou no trânsito, ou porque teve alguma situação que causou um desconforto. Então você fica pensando naquilo, você pode mexer com complexos internos, crenças internas também. Isso é mais no campo da psicoterapia, descobrir o porquê que aquilo te ocasionou raiva, aquilo te mobilizou tanta energia interna,
Por que você deu tanta atenção para aquele problema, sendo que em outro momento, em outro estado mental, você até daria risada daquilo. Mas naquele momento, aquilo foi tua zona vermelha. Isso é a raiva. Nós temos respostas de raiva, que é uma resposta adaptativa para a sobrevivência também. Então, precisamos ter raiva para sobreviver. Isso é um alerta de proteção, de adaptação social também. Então, se eu estou com raiva, você vai mudar o seu comportamento comigo. Então, poderia... E a raiva, é engraçado, importante dizer isso, que a raiva evita conflitos maiores. São sinais, são signos, principalmente entre machos, de várias espécies. Imagina que eles começam ali a rosnar um para o outro. Então, esse é um sinal para não ter briga, para dizer, olha, se você vier para cima de mim, vai ter briga. Então, agressão verbal é um pré-requisito para não ter briga física. Então, a gente se estressa xingando o outro e não briga. São sinais comportamentais. Isso é a raiva, que é o básico. Tem respostas impulsivas mais agressivas, que eu começo a agredir verbalmente. Então, tem um outro degrau, que é agredir fisicamente. E tem um outro degrau, que eu posso até matar uma pessoa. Nesse grau último, eu posso ter um surto, que é essa dissociação da realidade, posso ter um transtorno explosivo intermitente, que é uma explosão em momentos específicos. O transtorno explosivo intermitente não é um quadro de esquizofrenia, não é um quadro psicótico. Há pessoas com esse transtorno especificamente, ela não surta em função de um delírio, de uma alucinação. É apenas uma resposta impulsiva de raiva excessiva. E ela age, faz muita besteira e pode matar uma pessoa também. Então, o surto psicótico é caracterizado por esses transtornos positivos principais, são alucinação e delírio, e o transtorno explosivo intermitente não se enquadra esses sintomas psicóticos, que são esses sintomas que são psicóticos no sentido de alucinar e delirar, então não fazem parte. Não é tão claro isso. É o famoso sair de si, que é comumente conhecido. A pessoa sai dela. Eu saí de mim e não controlei mais nada do que eu pensava e do que eu agia. Se eu dissocio, eu saio de mim e fico cego. Há indivíduos que agem e dizem, olha, eu não lembro. É verdade. A minoria é verdade. Não chega nem a 3% que realmente afeta uma outra função cognitiva, que é a memória. Mas o fato de você ter memória não significa que você não estivesse nessa explosão. O fato de você lembrar o que fez não invalida que você estivesse na explosão. A explosão é uma coisa, a dissociação e o surto é outra. Uma pergunta, o surto somente pessoas com esquizofrenia, algum outro problema mental que pode ter? Há alguns surtos psicóticos, Beto, que são provenientes de bebida alcoólica, do uso abusivo de drogas, são episódicos. Então, posso ter um surto episódico, sem ter efetivamente um quadro de esquizofrenia. Mas é um surto. Mas é um surto, é mais raro. Porque você está, na verdade, o teu start, o seu gatilho foi uma droga, foi uma bebida. Exato. Não foi a sua própria mente, o seu próprio ser. Isso. Qualquer pessoa pode ter essa outra... O surto, eu entendi que somente você só pode ter um surto... quadro psicótico específico. Um quadro psicótico se você estiver dominado por algo que você ingeriu e não te descontrolou. Até um remédio pode dar isso. Dependendo de um remédio. Dependendo se houve uma hiperestimulação, sim. Agora, a explosão qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa. Agora tem graus de explosão. Explodir... Ter raiva, é aquele dia que tudo dá errado, é o dia de fúria, qualquer um pode ter. Agora é sempre como a gente conversa nos casos aqui, o passo a passo. O primeiro passo, o segundo passo, nós temos a autodeterminação, nós temos os freios emocionais, que é a autodeterminação. Eu posso agir inadequadamente, mas eu posso recuar, pedir desculpa, sair da sala, me levantar, evitar o conflito. Eu posso manter esse conflito até a última instância, que é o momento que eu mato alguém. Uma pessoa em explosão, ela tem controle absoluto ou ela realmente pode chegar ao ponto de matar sem querer mesmo? Foi além. Ela pode, ou ela não, ela tem consciência e aquilo que ela fez, ela tem responsabilidade sobre aquilo? No transtorno psicótico, no surto, perdendo e agindo agressivamente, ela é inimputável. Ela não tem
a responsabilidade criminal dela é diminuída, nem presa ela é levada para um hospital de custódia mediante um laudo que qualifica, que identifica ela como doente, ou que aquele surto, no momento da ação, ela não tinha capacidade de perceber a realidade ou de se autodeterminar. É uma coisa. E aí não é responsável. O outro tem uma crise de raiva, uma explosão. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele poderia ter recuado. Aí é imputável. A imputabilidade, ele tem total responsabilidade e tem um artigo específico daquilo que ele está fazendo, tem uma tipificação penal específica, e ele vai responder como imputável perante aquele ato. Ou seja, ele é responsável. Em alguns transtornos, que são os transtornos da personalidade, e essa é uma discussão que ainda não é tão clara, nem na psiquiatria forense, nem na psicologia criminal, é em relação à semi-imputabilidade de transtornos da personalidade. Por exemplo, indivíduos que têm transtorno borderline, transtorno antissocial, transtorno histriônico, transtorno narcisista. Eu não estou afirmando que quem tem um transtorno desse vai agir inadequadamente. No entanto, muitas pessoas que têm e que agem inadequadamente, agem assim porque são mais impulsivas e têm baixa tolerância à frustração. Então enfrentam os problemas de maneira diferente e reagem impulsiva, agressivamente, de forma inadequada. Então o transtorno explosivo ele entra nessa modalidade, porque ele não aguenta a frustração e reage de uma maneira exagerada. É o famoso fazer tempestade num copo d'água, mas age fisicamente inadequada, de forma inadequada. Então, depois ele se arrepende profundamente. Ele viu a grande besteira que ele fez. Nos meus anos atuando dentro de presídio, não foi um, dois indivíduos que eu entrevistei, que avaliei, que tiveram explosões assim absurdas do nada, né? Porque a pessoa de repente criticou o corte do cabelo, ele identificou com uma coisa muito maior do que era. Aí entra também um raciocínio paranoico em cima disso. Então, há algumas comorbidades também. A pessoa se sentiu humilhada e o outro não queria humilhá-lo, mas ele se sentiu realmente humilhado e reagiu inadequadamente. Então, essa estrutura da explosão, das reações impulsivas, é um campo minado que todos nós temos. E vamos ter em proporções diferentes, mediante estímulos diferentes. Então, o que me faz reagir inadequadamente, explodir inadequadamente, o que me faz? Que tipo de estímulo, que tipo de frase, que tipo de situação, o que me confronta especificamente, que me faz reagir de determinada maneira. Então isso deve ser entendido de caso a caso. E o surto, você falou agora, por exemplo, que a pessoa depois ela tem o arrependimento. Quais são as características de uma pessoa, ou em surto, ou na explosão, que caracteriza que elas estavam nessas zonas cinzentas aqui? Ela tem memória, não tem? Tem arrependimento? Tem controle sobre o ato? Eu mato se eu quiser, eu não mato se eu não quiser? O que tem nessa zona que teria essas características que marcariam essa pessoa estava nesse lugar? Aí entra o trabalho pericial, o que não é simples, inclusive, porque quando a pessoa comete um crime, Beto, nós, num programa que depois de tantos anos já sabemos disso, a pessoa normalmente mente. Então, a primeira coisa em perícia, em avaliação forense, a gente não parte da verdade para a mentira na fala de um acusado, a gente parte da mentira para a verdade. Lembrando que mentir é um direito constitucional que essa pessoa tem para não produzir provas contra si. Então, isso é problema do perito, né? Então, o perito tem que se virar literalmente para entender os caminhos que ele deve seguir, para entender essa estrutura psíquica. Então, uma maneira que a gente busca para entender e diferenciar isso é exatamente a cena do crime. O tipo de cena do crime, porque a cena do crime vai dizer se essa pessoa estava em surto, se essa pessoa tinha controle, se era uma cena de crime organizada ou desorganizada, se houve planejamento, se não houve planejamento, como foi o pós-crime. Então, o crime nos ajuda a entender o antes, o durante, o pós-crime, exatamente se esse perder o controle foi realmente perder o controle, se foi uma explosão que ele poderia ter dado um passo para trás, ou se ele foi tomado por uma violenta emoção, muito característica em crimes passionais.
E é verdade que muitos criminosos passionais, após o homicídio, cometem suicídio. Até por culpa? Aí entra a questão da culpa. Então, é uma culpa genuína. Né? Em presídio, muitos que sobrevivem, né, dão tiro e sobrevivem, tentam se cortar, se furar e sobrevivem. Eu estou com um caso agora de um cliente, um caso de feminicídio. Ele matou a esposa, nunca brigaram na vida, ficaram 15 anos de casado. O dia que brigaram, ele deu múltiplas facadas nela. Tem todo o histórico, obviamente, por trás disso. E depois ele tentou se matar. Mas sobreviveu e está preso hoje. E o arrependimento dele é absurdo. Uma pessoa que entra nesse estado de explosão, ela tem uma vez só na vida? Ela tem sempre, é recorrente? Como que isso é da natureza dela? Todos nós podemos ter. O transtorno explosivo intermitente, ele é mais recorrente, ele acontece várias vezes na vida. Por isso que é um transtorno. Então a pessoa vai ter ali 2, 3 vezes no mês. Então imagina uma pessoa que tem baixa tolerância à frustração, reage inadequadamente e está no ambiente de trabalho. Ela vai criar problemas absurdos sempre, no seio da família. Normalmente a família não consegue conviver, uma pessoa que não consegue manter uma relação afetiva, um casamento, um namoro, porque reage inadequadamente. E nem ele percebe. Né? A coisa é instantânea, é automática. Ele vê, ele já fez, ele já falou, ele já quebrou alguma coisa, ele já jogou alguma coisa na parede, ele já quebrou uma TV, ele já chutou esse copo. E ele para, dá uns segundos, nossa, o que eu fiz, desculpa. E ele pode manter também esse quadro de violência, que é aquela violência consciente. Reagir, queria reagir, tem um propósito que é acabar com a tua vida. Então, eu mantenho isso. Então, como eu falei, são níveis, desde a raiva até o momento que antissociais e psicopatas agem, que eles reagem impulsivamente, mas nunca perdem o controle. Então, eles estão com todas as funções cognitivas em pleno funcionamento. Eles estão conscientes e sem ansiedade. E isso vai num crescente? A primeira explosão ela é menor, a segunda isso ou não? Se eu posso explodir menos hoje, amanhã mais? Se eu tiver o transtorno, posso explodir inadequadamente, com total intensidade, em qualquer momento. Quando que acontece isso geralmente na pessoa? Eu estou no transtorno, porque depois eu vou entrar no surto só para fechar. Na adolescência, a pessoa tem esse primeiro caso quando? Ou não existe uma idade, existe, na verdade, um gatilho que pode ser a qualquer momento? Nos transtornos psicóticos, os primeiros eventos acontecem no final da adolescência, próximo dos 20 anos. Transtornos da personalidade, a gente percebe também na adolescência, do meio para o final da adolescência, os primeiros episódios. O que seria ali em torno dos 15, 20 anos de idade. Mais ou menos. Que as pessoas que têm essa predisposição a explodir começam a manifestar e começam a ter problema no ambiente escolar, com as primeiras relações, no ambiente familiar, naturalmente. Nessa idade, a grande maioria ainda vive na casa dos pais e começa a ter problemas com os pais. O surto, ele é controlável e controlado? Você pode controlar a pessoa não ter mais surto com remédio? Quem é da parte de esquizofrenia? Tem hoje medicações de última geração muito efetivas. Há tratamento para esquizofrenia muito avançado, muito evoluído. E o que sabemos hoje é que indivíduos que são esquizofrênicos, que cumprem o tratamento, têm uma vida quase normal. Não 100% normal, porque tem um quadro psicótico pré-existente. Mas tem uma vida quase normal. E a explosão? Tem tratamento? As pessoas que têm terapia que resolve. Terapia mesmo. Tem terapia da raiva. Tem grupos que fazem trabalho de terapia cognitiva comportamental para controle da raiva. Porque uma pessoa que tem essas explosões, ela tem que identificar os gatilhos, os estressores específicos que causam isso. Então, por exemplo, eu perdi a minha mãe há pouco tempo. Qualquer brincadeira relacionada à minha mãe mexe diferente comigo, o que antes não acontecia. Então, isso é um estressor hoje em mim, é um gatilho hoje em mim. Então, alguma mãe que teve uma perda de uma filha e ninguém sabia, quando você faz crítica a jovens com comportamentos específicos, essa pessoa reage inadequadamente. Então, uma pessoa que perdeu o emprego
e foi humilhada, expulsa e demitida de maneira inadequada há 10 anos, alguém faz uma brincadeira sobre isso e é um gatilho. Né? Então, os gatilhos têm memórias traumáticas também, tem uma especificidade com trauma. E uma pessoa que sempre foi calma pode um dia encontrar esse estertor. Pode, porque a nossa memória filogenética, o nosso material biológico é preparado para o ataque. É preparado para o ataque. Então, alguns autores dizem, bom, o ser humano não foi preparado para ser agressivo porque ele não tem dentes pontudos, não tem garras, a pele é frágil. No entanto, a gente evoluiu o córtex pré-frontal, evoluímos a inteligência, a simbologia, a consciência de si e tivemos a ampla capacidade de criar facas, armas metralhadoras, bazucas, raio laser. A gente criou as nossas garras. E a nossa proteção. Nossa proteção também, junto com as roupas especiais. Entrando no caso específico, esse caso de Campinas, onde um homem estava num carro e diz o motoqueiro que ele teria fechado ele, seria uma briga de trânsito, e ali não se sabe o que está tendo uma discussão no vidro do carro, o motoqueiro dá uma batida de capacete na cabeça do motorista da Pajero. E ali starta o inferno. O dia de fúria elevado à enésima potência, são 3, 4 minutos de terror absoluto que acontece. A gente vai mostrar as imagens também, mas ele bate, ele atropela a moto vai para a calçada, ele passa por cima da moto. A sensação que se tem é que o carro, ele tenta pegar o motoqueiro. O advogado de defesa até fala que em momento nenhum, se ele quisesse atropelar o motoqueiro, ele teria atropelado. E aí, daí ele vai para casa, o filho entra numa Hilux. Isso é um surto, isso é uma explosão coletiva. O que é isso? Eu caracterizaria como um surto psicótico, não me parece. Porque há motivadores muito específicos. Então o motorista não estava no sinal, simplesmente imaginou, alucinou, delirou que o motorista da moto agrediu ele. Houve um fato. Houve uma discussão. Ele bateu mesmo com o capacete na cabeça dele. Houve uma violência. A partir dali houve uma perda de controle. Teve uma reação exagerada. Isso, uma reação exagerada frente a um ato justificado. Porque ele foi agredido. Mas tudo que ele fez justifica? Não estou dizendo para nós aqui tranquilamente sentados, não. Mas ele talvez tenha sentido em milésima potência a vida dele ameaçada. Bom, ele já jogou o capacete, o que fará mais? Eu tenho que me defender, eu tenho que atacar. Ali há uma perda de controle. Ele começa o ataque. Começa a atropelar, começa a perseguir, ou tentar atropelar. Há uma troca de agressão física. Parece depois que os motoqueiros seguem, ele volta para casa, aí a família, os filhos... Só para contar essa parte da história, ele deixa o motoqueiro ali, o carro, ele arregaça o carro dele inteiro, e ele vai para a casa que era próximo do local, e no caminho ele liga 3 vezes para o 90, pedindo socorro da polícia, claro, não deu nem tempo da polícia chegar. Ele para em frente à casa dele, segundo o advogado de defesa, os motoqueiros estariam chegando na porta da casa dele. Ele pede socorro e sai com o carro para os possíveis motoqueiros não entrarem. O filho dele, mais velho, de 21 anos, entra numa Hilux com o filho mais novo ao lado. E a avó dos meninos, mãe do motorista da Pajero, com 74 anos, entra, acho que no banco de trás. E aí eles saem, ele vai escoltando o carro do pai e ali ele dá uma ré violenta. A sensação que se tem é que ele queria pegar os motoqueiros que estavam atrás, bate num carro, ali ele não atropela ninguém. Um outro motoqueiro que diz ele que estava indo fazer uma entrega, que nem estava envolvido nessa confusão, para a moto e vem a Hilux, atropela ele e a Hilux vai embora. Não presta socorros. Não presta socorro. Isso daí, então assim, te dando esses elementos, ele tinha consciência? Total consciência. Há uma proteção do pai, é a questão da raiva justificada, é a questão da crença. Então imagina que se eu acho que eu estou certo, é como um ato de matar em guerra. Não, estou sendo atacado, tenho um direito. Tanto que, nem todo mundo sabe disso, na nossa Constituição... não temos, é uma cláusula pétrea, não temos prisão perpétua e pena de morte, salvo em caso de guerra.
Então, ali para eles, no movimento inconsciente, era uma situação de guerra. Era o pai sendo atacado e eles atacando. No entanto, uma coisa não justifica a outra. Então, há uma tipificação, houve uma tentativa de homicídio ali. Então, o garoto perseguiu a moto não, o rapaz da moto, o motoboy, não estava com uma arma, com uma faca, não estava mais agredido. Ele estava em outra rua, ele foi perseguido e quase morreu. O menino disse que ele teve a sensação de que o motoqueiro estava com uma arma na mão. Como ele está atrás da árvore, você não consegue ver o movimento da mão desse motoqueiro. Devem ter outras câmeras. Uma coisa não justificaria a outra e ele vai ter que responder por isso também. Ele deveria sair. Essa explosão pode ser considerada uma explosão coletiva? Porque eu até pergunto para o advogado de defesa. Dentro da Hilux, onde existiam 3 pessoas, inclusive uma idosa, ninguém pode ter tido fomos longe demais, ou mesmo se alguém teve esse raciocínio lógico, para que ainda dá tempo, quem está em explosão não consegue. Não. Se ele está tomado pela raiva, ou por um complexo, ou por um esquema disfuncional manifesto, não fica surdo. Não tem nada... É que nem sequestro, quando você está com negociação de reféns e a pessoa está muito alterada, com muita raiva, não diga, calma, vai piorar tudo. Então, quem está com raiva, você dizer calma, piora tudo. Então, o que deve se dizer? O que se deve falar para uma pessoa em explosão? Nada, fica quieto. Esperar. Sai correndo. Tem estratégia de negociação, você tem que ter o movimento de que esse agressor, esse possível agressor, se sinta compreendido na raiva, no que ele está falando, no que ele está verbalizando, nas injúrias, no ódio, no que ele está amaldiçoando. Você tem que buscar se colocar no lugar dele para ele entender, ele está entendendo que tem um motivo. No primeiro momento concordar, você está certo, mas calma, mas estou te entendendo. Você está correto, mas vamos tentar só melhorar um pouco aqui, nunca usar a palavra calma, por exemplo. Nunca. Porque na hora que você usa calma, você desqualifica que é a reação dele. E está errado, está desqualificando a reação dele. Uma pessoa que passa por esse nível de explosão, que vai a esse ponto, ela pode passar de novo ou ela aprendeu a lição? Depende de um conjunto probatório. É a primeira vez? A defesa do pai justificou? Tinha ingerido álcool e droga? Quando usa alguma substância, tem reações agressivas? É um conjunto probatório. É possível que tenha sido só uma vez também? Também é possível. É um conjunto que deve ser avaliado. Por isso o trabalho pericial é tão importante nesses casos também. Muito obrigado. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria que eu tivesse perguntado sobre esse assunto? Acho que circulamos todo o território que envolve esse tema. Muito obrigado, Cristian. Estava com saudade de te entrevistar. Sim. Falei com o doutor Christian Costa, que ele já é meu amigo, eu chamo de Christian, sobre os surtos de explosões. E é uma coisa muito importante que explosões desta maneira é algo que pode acontecer com absolutamente todo mundo. Talvez esse que se tornou um crime dessa perseguição entre motoqueiros e motoristas é algo que pode acontecer com você, comigo, com o Cris, qualquer pessoa. Ainda mais dirigindo. A gente com carro, a gente sente numa máquina de guerra com poder. Então, vamos ter cuidado antes também de julgar o que o outro fez, se a gente não faria igual, e principalmente aprender com o erro dos outros a não fazer o mesmo erro. Dirija com cuidado, é sempre bom. E também aos motoqueiros, vale essa dica também. Obrigado, até a próxima.